cidade que amanhece nessa capital. Nunca vi tanta alegria e tanta folia nem no carnaval. Acho que hoje deu pane, então soltou algum parafuso da vida real. O povo todo delira e nem acredita que está em São Paulo. Uma hora de trampo e o resto do dia é só intervalo. E pro trabalho pesado, cavalo, e ainda assim com todo cuidado para poupá-lo. Vem ver São Paulo, tá bonita, tá mudada. Quem perder não tá com nada. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Eu disse, ópios, édens, analgésicos, não me toquem. Tudo que eu sou, tudo que eu faço é completamente fruto de uma vivência. Aliás, um pouquinho inspirado nessa ideia que eu fiz aquela letra que foi gravada pelos Titãs, depois já da minha saída, que é contra o que for hereditário. E dizia isso, sol que dura só um dia, cada dia é o sol diário, contra o que for hereditário. Eu acho que é realmente fruto de vivência e da relação com o meio e tal. Então eu acho que eu seria outra pessoa e, em decorrência disso, estaria fazendo um outro trabalho se eu não vivesse em São Paulo, se eu não vivesse a vida que eu vivi até hoje. São Paulo é visto pelo Brasil como uma coisa, ao mesmo tempo, que é forte, respeitável, mas ao mesmo tempo como se a gente não entendesse o Brasil direito, nem eles a gente, ou que não é que não entendesse, eles acham a gente um pouco menos esperto do que eles, com certa razão, né? Na verdade, sabe o que eu acho? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma cultura que, por um lado, é uma cultura dessa porosidade de classe, né? O morro está muito próximo da cidade, da Zona Sul e tal. Qualquer pessoa ali se forma sabendo que outra classe social está por perto. Isso dá uma manha no trato com o mundo, né, que se reflete no jeito de fazer arte, de fazer teatro, de fazer música e tal. Mas São Paulo é um caso de uma cidade muito difícil de se tratar. E realmente, deixando de lado talvez os poemas do Luiz Aranha, em 1921, 1922, e pouquíssimas outras coisas, nem prosa, nem poesia, e, aliás, nem cinema. São Paulo é uma cidade que foi muito tematizada, tratada, abordada, e eu consigo imaginar por quê, né? Em primeiro lugar, porque é uma cidade que é quase impossível você ver como um todo. Ver como um organismo pulsante, vibrátil, funcionante, mas que você consiga perceber a cidade inteira. O Ali Salomão, por exemplo, falou uma vez uma coisa muito própria. A Bahia e o Rio de Janeiro, Salvador e o Rio de Janeiro são duas cidades maravilhosas que se mostram, né? Que se exibem,
que não tem pudor em mostrar-se. Quem mora nessas cidades também não tem pudor em se mostrar, porque mostram como a cidade se mostra, o habitante da cidade também se mostra. São Paulo é uma cidade que não se mostra, é grande demais, não tem limites, não tem contornos, não tem um lugar de onde se a olhe, para falar quase como Jânio Quadros, mas é um lugar assim... que você não tem como abarcar, e você, estando dentro dela, você não está nem exposto, nem você pode se exibir demais, porque você sabe que o tamanho da pessoa é um pouco, vamos dizer assim, contestado pela cidade, de certo modo. Você entra no mundo de uma maneira diferente, né? Uma coisa que o Brasil inteiro acho que repara é no caráter antissentimental, basicamente antissentimental, da produção cultural paulista, particularmente da poesia. E, embora acho que essa explicação não esgote o assunto, seguramente uma das raízes, uma das razões disso é a falta de possibilidade de um apego sentimental à cidade. Você não pode ter o mesmo apego a São Paulo, um apego a lugares de São Paulo, a uma certa visão da cidade, a um certo espírito da cidade que você pode ter, inclusive, em relação ao Rio de Janeiro. Quem canta o Corcovado pode cantar o Corcovado para a vida inteira. Ele está lá, queiramos ou não, sempre. Aqui não adianta, você canta alguma coisa, isso tende a desaparecer como referência. E aquilo... E nem há tanto tempo para a pessoa se envolver tanto com as coisas, né? Tudo que você viveu desapareceu. São Paulo acaba me influenciando na sintaxe, na percepção, no modo como a minha escritura se desloca, mais do que nos temas, diferentemente do que foi, por exemplo, para Mário de Andrade, que tematizava muito que os locais da cidade, as ruas, os bairros, aparecem muito na poesia dele, na poesia do Oswald de Andrade, o famoso Hotel Esplanada, que hoje está ali ao lado do Teatro Municipal, aparece num poema do Oswald. Mário e Oswald escreviam muito imediatamente, assim, tematizando a cidade. No meu caso, eu me sinto mais livre, porque hoje eu vivo aqui a experiência do confinamento, a experiência... Entendeu? De sendo mais por essa sintaxe do confinamento, da impossibilidade, da interdição, do que da possibilidade. E também eu acho que também não me atrairia escrever hoje sobre, entendeu, Largo do Paissandu e Hotel Esplanada. No Rio de Janeiro, eles têm muito o que falar da natureza, aquela natureza que entra, que invade a cidade. Por mais que você faça transformações, a natureza é mais imperiosa do que a cidade enquanto construção, né? Então eles têm muito o que falar lá. Tom Jobim falou a vida inteira do Rio, e aquilo fica tem um apelo afetivo muito maior, né? São Paulo não tem isso, então eu não sei se é por aí que a gente tem que encaixar a análise de São Paulo, quer dizer, tentar descobrir São Paulo como se os poetas tentassem, de uma certa forma, segurar aspectos da cidade. Eu acho que os poetas mais entrosados com a cidade são aqueles que não tentam causar a permanência que a cidade não tem. Quando Apollinaire andou por Paris, né? Aquela era uma cidade que tinha séculos, né? Tudo bem, tinha tido a reforma do Haussmann lá uns 60 anos antes, uns 50 anos antes, mas, olha, que aconteceu isso, lá aconteceu aquilo. Esse tipo de memória não existe, por enquanto, em São Paulo. Talvez venha existir. E talvez uma das tarefas que se colocam para quem
está aqui, para quem faz de alguma maneira parte disso, é até criar um pouco essa memória, dar marcos visíveis, associar, porque, bom, se aqui você não tem a Rua Toneleiros, do atentado, né? Sei lá, talvez tenha, se ainda existisse, eu creio que não existe mais, poderia ainda existir a drogaria, eu creio que na Rua São Bento, do Luiz Aranha, da drogaria de éter e de sombra, né? O meu tempo é seu e de qualquer pessoa. O meu tempo é só eu. O seu tempo só vai onde eu vou. O seu dentro sem luz, sem sol. O seu tempo é o tempo dos eventos. O seu tempo é mais um entre muitos. O seu tempo se mede entre os outros. O meu tempo faz parte de mim, não do que eu sigo. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui apaixonado por essa estátua aqui. Eu costumava caminhar bastante aqui pela Paulista, estudava no Colégio Equipe, ali na Martiniano de Carvalho, e vinha sempre visitar ela aqui. Eu achava ela belíssima e ela está um pouco diferente, alguma coisa nos olhos, ou então o meu olhar mudou. E é engraçado porque ela tem essa coisa de estar sustentando a casa. Ela estava sustentando, na verdade, uma casa antiga que foi demolida e construíram essa lanchonete no lugar, mas não demoliram ela. Eu pensava que ela um dia seria demolida, né, porque a casa estava meio caindo aos pedaços. E ela acabou resistindo ao tempo, então é uma coisa interessante. Ela, assim, neoclássica e tal, nesse contexto de lanchonete moderno e tal. É uma coisa meio impressionante. Eu me lembro de ter dado um nome para ela, que era Tena. Esse bar aqui, eu morava aqui na Virgílio de Carvalho Pinto. Isso em 1973, 74, a gente morou aqui. Uma república aqui. Um monte de gente. E volta e meia a gente vinha aqui no bar do Vavá, que naquela época era uma espécie de um inferninho, eu acho. Tinha uns neons vermelhos, aqui assim, entendeu? E a gente vinha à noite aqui, vinha sempre à noite e eu, né, conversava com o Vavá. Então, aí vinha depois do... Acho que naquela época ele era amador e ele vinha fazer os lanches dele, um sanduíche de queijo, um x-banana, um queijo quente com alface, tomava um suco, a gente conversava muito, naquele tempo eu era universitário, estava fazendo medicina em Ribeirão Preto, né, de semana quando eu vinha para São Paulo a gente conversava, ficava aberto. Até altas horas da madrugada, e ele vinha. Certamente que esse tipo de bar está no universo das minhas canções, né? Mas não ele não tem balcão de fórmica vermelha, por exemplo. Eu não sei que bar tem um balcão de fórmica vermelha, é um negócio que inventei na hora. Colega, falando na noite em São Paulo, não é só o bar. Antes do bar você tem que comer. E essa é uma das boas cidades de comer que tem no mundo. Quer dizer, tem restaurante japonês excelente, alemão excelente e tal, mas para mim a melhor cozinha, chamam de italiana, mas não tem nada de italiano, chama-se Ítalo Paulista. Que você chegar na Itália, você não vê nada disso. Mas a comida Ítalo Paulista, que é o que deu a mistura do imigrante com o paulista, tinha uma maravilha. E são as cantinas. Como é que começaram as cantinas? Era uma família que fazia mais comida do cara para os membros e recebia vizinhos como pensionista. Naturalmente, a cantina evoluiu para ser um restaurante formal, mas as melhores aqui em São Paulo são daquele tempo, né? Eu não sou naturalmente um desfrutador das belezas de um lugar. Eu, por exemplo, Salvador é uma coisa que nunca tinha me chamado a atenção pela beleza. Mas eu, de repente, vendo essas esculturas, meu forno estético aqueceu um pouco. E eu me pus a praticar a admiração. Nós aqui
mestres, cantores, aprendizes felizes, modestos e muito dignos da prosa, da prosódia, da prosápia, da poesia. Bom, a USP é um lugar que eu acabei gostando demais por ter ficado muito tempo aqui, até porque eu fui desdobrando meus cursos na faculdade, fui ficando. Fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz livre docência, fiz tudo, e daí já comecei a dar aula a partir de 88. Até a aula, na verdade, é meio recente. Eu adoro aqui, não sei, eu acho que eu não poderia fazer outra coisa, né? Não poderia fazer outra coisa mesmo. Então eu acho o campus uma necessidade para mim atualmente. E eu até tenho um escritório que é aqui pertinho, então eu só atravesso o Butantã e volto para cá. Atravesso o Butantã e volto para cá. Quer dizer, eu fiz minha vida aqui. São Paulo para mim é isso. São Paulo para mim é USP e Butantã. Nós, aqui, mestres, cantores, aprendizes felizes, modestos e muito dignos da prosa, da prosódia, da prosápia, da poesia. Eu acho que a música brasileira, depois da Bossa Nova, teve muitos compositores que entram na faculdade, fazem uns 2 anos, depois saem da faculdade e vão fazer música e a chamada música popular universitária. Em São Paulo, eu acho que são o mesmo caso, só que as pessoas demoram demais na faculdade. Então, por exemplo, o Arrigo fez o curso inteiro, o Luiz Tati fez mestrado, doutorado e agora livre docência, né? E eu tô lá dando aula, eu nunca saí. Eu moro desde a minha infância em Higienópolis e assim o meu grande momento de diversão, de prazer solitário, se vocês preferirem, né? Durante a semana era uma espécie de petit tour, né? Que eu saía de casa lá em Higienópolis, descendo via Major Sertório em direção a Ipiranga. Eu vinha aqui para o Centrão fuçar as livrarias e também as lojas de disco. Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Como começa, como termina, o que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Como começa, como termina, o que faço, só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Ontem, meu bem, contei até 100. Hoje já não sei. Hoje já não sei. Ontem, meu bem, contei até 3. Hoje só pensei. Hoje só pensei, sei como conto sozinho, citando quando me acho, sei tudo que você acha o buraco. É mais embaixo, foi um achado te achar. Perdido eu acho de show. Sei que me conto sozinho, citando quando me acho, sei tudo que você acha o buraco. É mais embaixo. Bom, olha, é o seguinte, hoje eu não frequento lugar nenhum em São Paulo. Não existem lugares mais frequentáveis. Você vive numa imensa, numa extensa cidade. Na verdade, você não se locomove, não frequenta. Quer dizer, a questão da inviabilidade de existência coletiva, de lugares aqui. Você tem a questão da segurança pública, do medo de você ser assaltado, de você ser lesado. E é muito difícil de você chegar nos lugares. Quer dizer, é uma cidade com muitas inviabilidades no momento. É uma pena. Isso daí é uma das coisas que já me fez pensar em deixar São Paulo. Quer dizer, que aqui hoje, na verdade, você tem todos os lugares para frequentar, mas não consegue frequentar nenhum. Você não consegue mais ir ao cinema, não consegue mais ir a uma livraria, não consegue mais ir à casa de um amigo. Tudo ficou muito difícil. Eu acho que São Paulo é uma experiência do proibido, do negado, do impossível. Coloca para a existência essa questão da impossibilidade. Eu acho que as relações são muito difíceis aqui. Talvez tenha morado numa rua chamada Cidar.
Há uma rua chamada Campeche. Bom, esses poemas, eles surgiram, amigos, deslocamentos, amigos fora do Brasil, amigos dentro do Brasil. Gosto do nome das ruas de alguns amigos. Amherst, Milvia, Sirius. Amherst, por exemplo, Amherst Street, onde mora Robert Creeley, que esteve aqui o ano passado e que eu gosto muito dele. É um nome lindo. Amherst também era o nome da cidade onde nasceu Emily Dickinson, se não me engano, a grande poeta americana do século passado. Há uma rua chamada Le Pic, há uma outra chamada Lindeiro Nuevo Vedado. E essa questão da distância, porque São Paulo é a cidade da distância e ela coloca distâncias. Então, às vezes você acaba se comunicando mais com uma pessoa que está fora do país do que com uma pessoa que está dentro de São Paulo. Então, surgi eu fiquei atraído, fiquei estimulado por certos nomes de ruas de alguns amigos. Escrevia nas cartas as ruas e aí começava a perceber que aquela palavra era bonita, tal. Aí foi crescendo até que eu imaginei colocar umas ruas daqui também que eu nem conhecia e aí eu fui procurar uns nomes bonitos ou uns nomes que eu achasse que cabiam no conjunto do poema. Campeche. As ruas daqui, por incrível que pareça, elas são mais abstratas do que as ruas que eu menciono, muitas de amigos que estão nos Estados Unidos, que estão na França, pessoas que eu conheci na França, pessoas que eu conheci no México e em Cuba, enfim, essas têm uma relação de intimidade, de amizade no poema. As daqui, paradoxalmente, são as que eu não conheço. E eu queria incluir ruas daqui, entendeu? Que tivessem uma relação simbólica, enfim. Talvez tenha morado numa rua chamada Cedar. Há uma rua chamada... Eu acho que escrever poeticamente sobre uma cidade é sempre escrever sobre outra cidade, né? A poesia é uma relação com as coisas que estão próximas da gente, como se elas estivessem, como elas sendo sempre distantes, sempre sendo outras, sempre sendo estranhas, né? Então, eu acho que a poesia é uma relação de estranhamento com aquilo que é o habitat, né? O hábito. E então eu acho que sobre outras cidades é sempre escrever sobre outra, escrever sobre a própria cidade, escrever sobre outra, mais outra ainda. E sendo São Paulo essa cidade, então mais outra, da outra. Cilícios consentem dias e arames, estátuas fazem parte do universo. Tom Zé, entrevista 7ª. Pra continuidade, eu tirei o casaco porque tava calor, viu? Mas é no mesmo lugar e na mesma hora. Mas Tom Zé, tanto que chovia, que noite parecia aquele dia. Dilúvio que Deus mandava, a terra toda lavava, a alma penada se refrescava, o diabo reclamava porque o inferno apagava. Ruas, estradas e casas a chuva alagava. Quem tinha barco alugava, quem tinha avião ou asava. Quem não tinha só rezava. Sede ninguém sentia, nem sentido tinha. Pia, rio, nem bacia, tal toró que caía. O resultado disso é que os oceanos e mares ficaram muito maiores, senhoras e senhores.
tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só fica chovendo. Não tem galo mais cantando, não tem mais nem de manhã. Não vejo sol, que mundaréu, que frio que tá fazendo. Garoa, neblina, sereno, formando um véu. Quem me dera ver o céu, mas eu só fico querendo. São Paulo está qual a torre de Babel. É inflação, é vendaval, é só papel. Esperanças vão morrendo, é só quimera e mais quimera, mais que merda. É não, é fel e fel. Que escarcel que a gente anda vivendo. Chuva fina encharcando minha chapéu e solidão daquele padre correndo. É primavera, só que escreveu não leu. Escureceu, água desceu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só anda chovendo. Vem até São Paulo ver o que é bom pra... E solidão daquele padre correndo. É primavera, só que escreveu não leu. Escureceu, água desceu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É tanta água despencando lá do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? É São Pedro que ficou pinel com raiva de São Paulo. É primavera, só que só anda chovendo.